Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite para vocês que estão aí no chat com a gente. Quem tá aí no chat já, deixa eu ver, Herpsh, Altíssimo. Quem mais estiver no chat vai chegando falando olá pra nossa amiga Twitch saber que você tá aí. E para você que tá ouvindo a gente aí no futuro, vocês que gostam de ouvir a gente nos agregadores de podcast, não se esquece de avaliar a gente, muito importante, e também deixar um comentário lá no site, porque na verdade não vai pro site, né? Eu tava pensando agora, Raul. A taverna vai pro site sim, eu tô ficando louco, vai pro site sim. Vai lá no site, deixa um comentário, ou então pode ir também na Rede Vermelha, que também sai os vídeos lá, e daí você pode também deixar comentários lá. Por quê? Porque a gente quer saber se você tá curtindo, se você não tá, se você tem dúvidas, ou pra tirar qualquer tipo de chance de a gente não ver seu comentário, vem na Twitch, ao vivo, toda segunda-feira, e participa com a gente. Daí não tem erro, né, Raul? A gente vai ver todos os comentários. Bom, hoje nós vamos falar sobre The Forge. O que é The Forge? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui Thiago Rosa. Seja muito bem-vindo, Thiago. Já participou com a gente, né, Thiago? Já. Eu não lembro sobre o que a gente falou, mas eu já falei aqui. Eu não me lembro também agora sobre o quê. Eu acho que era sobre game design. Eu acho que foi. Foi um episódio que eu não pude participar, infelizmente. Eu acho que foi. Bom, mas quem não conhece o Thiago se apresenta aí pra galera. Oi, pessoal, meu nome é Thiago Rosa, eu sou editor na Jambô Editora, eu sou autor de Karu Densetsu, um dos autores de Lenda de Ganor, eu sou colunista da Dragão, eu faço Caverna do Saber lá, e é isso, é isso, eu acho. Só. Bom, eu acabei de comentar uma gafe, escrevi o nome do Thiago errado, mas eu já tô corrigindo. Eu gosto de apontar quando a gente erra, né? Então, obrigado, Herbst, aí pela leitura sábia. E agora caguei o overlay inteiro. É isso aí, vamos trabalhar sem overlay hoje. Quem precisa de overlay? Pronto, resolvido. Agora sim. Bom, então é isso. Thiago, depois se quiser deixar o link ali no chat, Linktree, o link de rede social, fica à vontade, mas a gente vai ter um espaço para o jabá maior no final, sem problemas. E Raul, já que você veio com a ideia, cara, vamos falar sobre esse assunto? Apresenta aí, introduz o assunto nos nossos ouvintes. Cara, na real, tudo isso faz parte de um plano, assim, que é o que eu quero saber das coisas, daí convenço o Douglas a trazer gente que entende do podcast. Né? Então, eu vi a thread do Thiago Rosa no Twitter, que fala sobre a Forge, e eu já tinha lido algumas coisas sobre a Forge na última fase da Dragão Brasil impressa, né? Quando o editor era o Silvio Martins, eu acho, depois da fase do Rede RPG ali, né? E que eles começaram a trazer artigos traduzidos, né? Tipo, textos traduzidos lá do Ron Edwards, né? De caras assim. Só que foi uma fase da Dragão Brasil que durou muito pouco tempo, infelizmente, né? Então, deu aquele gostinho, assim, né? Tinha um texto que falava da teoria GNS, né? Do modelão que eles chamavam, né? E outras coisas assim. E tipo, foi tudo isso que eu soube, assim. Daí eu vi a thread do Thiago bem mais completa lá, né? Aí eu dei o toque pro Douglas. Douglas, eu acho que é massa. Inclusive, eu tenho um artigo na Dragão já na versão digital, na atual que a gente faz, só sobre a GNS. Eu não lembro qual foi a edição, mas foi uma. Porque, tipo, pulando um pouco, adiantando um pouco, né? Tem problema, porque é assim. Uma das coisas que mais persistentes da Forge é a GNS, né? Porque, e a gente costuma, tipo, encarar a GNS sob um viés de game design, né? E nesse viés, muita gente só fala, tipo, tá superada a GNS, sabe? É uma ideia muito antiga, não quer dizer nada. Mas a gente continua usando os termos que a PNS e que a GNS gerou até hoje, sabe? Às vezes a gente nem sabe o que é GNS, vai falar, esse jogo é muito simulacionista, esse jogo é muito narrativista, principalmente narrativista. É o que mais pegou no povo, porque justamente é o que o Forge gostava mais.
Então, tipo, o Forge pautou o jargão de RPG de um jeito que rompe a barreira do idioma, porque tipo, isso começa lá em inglês na Forge, se espalha, a gente fala em português, a gente não fala narrative, a gente fala narrativista, né? E isso já é maior do que qualquer contribuição que pode trazer pro game design, sabe? Porque isso afetou, sabe, comunidades de jogadores, não só comunidades de game design, comunidades de pessoas que consomem e jogam RPG no mundo inteiro. Então, tipo, é uma contribuição até mais importante do que os jogos em si. Uhum. Inclusive, vários autores que participavam do Forge lá fizeram jogos importantes depois, né? Eu sei que o Burning Wheel veio de lá, né? Tipo, o autor veio de lá. O Apocalypse World, que gerou aí a Apocalypse Engine, né? Que tem 1 milhão de jogos hoje, então... O Baker, do Apocalypse World, ele era o segundo em comando da Forge, assim. Com o Edward. Então, tipo, ele era bem fechado com o pessoal, assim. Uhum. E eles faziam um balcãozinho na Gen Con, né? Porque nenhum deles, pô, eles eram muito pequenos, né? Então, tipo, eles não conseguiam pagar o negócio. Tipo, faziam umas vaquinhas e faziam, tipo, tinha editoras com sua tenda na Gen Con e tinha a tenda do pessoal da Forge. E vendia os jogos de todo mundo lá e tal, não sei o quê. Tipo, era todo um rolê deles se ajudando. Show de bola. Acho que agora a galera tá um pouco mais curiosa, mas vamos começar. O que é The Forge? A gente já sabe que é um fórum, um site, né? Provavelmente um fórum. Vamos começar por aí. Eu fiz tive o prazer de não estudar nada, apesar de ter ficado curioso quando eu li a thread, para que eu servisse como aquela pessoa que realmente não entendeu bulhufas do que está acontecendo para aprender tudo com vocês. Então vamos lá. Primeiro, o que é o The Forge? É um site? É um fórum? É uma revista digital? É um impresso? Tô brincando. Tipo, tinha tem um site, né? Hoje em dia, acho que você ainda consegue acessar os arquivos. Eu não sei se ainda estão hoje em dia, mas quando fechou o fórum, você ainda conseguia acessar os arquivos e ver como tinham sido as discussões na época, né? Quem começou o site não foi o Ron Edwards, mas ele, tipo, em algum momento, meio que assumiu o controle para usar o site como uma forma de autores independentes de RPG se comunicarem, se ajudarem e discutirem sobre a criação de novos RPGs. Entendi. Eu não sei exatamente até quando que durou o The Forge ali. Foi até que 2011, mais ou menos? Eu acho que desligou os fóruns em 2012, mas em 2011 meio que já tinha morrido, assim. Uhum, entendi. Teve algum motivo desse fim? A galera migrou para algum lugar? Ou teve briga, como às vezes acontece? Então, briga sempre teve, né? A Forge foi caracterizada por pessoas tretando desde os primórdios. Mas tipo, pro fórum mesmo nunca aconteceu, assim. Tipo, o pessoal da equipe sempre tava, tipo, ok uns com os outros. O pessoal que mantinha o fórum, né? É só que o Edwards um dia olhou assim e falou: não, eu tinha um objetivo quando eu fiz isso aqui, e a gente já cumpriu esse objetivo. Não tem porquê esse site continuar. Aí depois fizeram um outro site, o Story Games, esse ainda existe, acho que é storygames.net, que é onde muita gente da Forge migrou pra discutir, mas assim, nunca foi a mesma coisa que era, né? Sim. Que nem o Orkut, nunca teve com aquele propósito, né? Eu entendo, por mais que tivesse parecidos, né? Entendi. Então é mais uma parada pra galera do game design de indie mesmo se reunir e, consequentemente, trocar experiências, né? Eu vejo hoje um formato parecido se formando, assim, nas comunidades do Discord, né? A galera se reúne, tem bastante gente que conversa sobre e acaba, às vezes, criando projetos juntos através de alguma coisa que aconteceu no Discord, né? Meio que ele tem esse formato de fórum também, um pouco, né? Uma coisa que você me lembrou é que, na época, teve um outro motivo para as discussões saírem um pouco de lá, porque tinha o Google Plus na época. Não sei se vocês lembram do Google Plus. Sim.
Nossa, que era... Eu nunca usei direito o Google Plus, mas tipo, ninguém usou do Google Plus, nunca. Nem a Google. o pessoal de gringo, os gringos de RPG adoravam o Google Plus. Meu Deus. Eles adoravam, tipo, um monte de pessoal de fórum migrou pra ele, tinha várias coisas lá. Tipo, tanto que vários problemas, tipo, reais, tipo, sabe, de questão de, sabe, de acusação de crime que aconteceu Caraca. com essa galera nessa época, não tem registro porque tava no Google Plus. Caralho. Então, tipo, muita gente tava migrando pro Google Plus por discussão. Essa era a época que a OSR tava começando a ganhar muita força. E principalmente o pessoal do OSR ia pra lá, né? Então, pra muita gente na cena independente, a cara do RPG independente virou OSR, né? Aquela pegada, tipo, jogar D&D como era jogado nos anos 70, não sei o quê. Uhum. E a ideia da Forge foi meio sumindo. Tipo, a Forge criou, tipo, é um pouco do que eu falei no fio lá no Twitter, né? Que o pessoal da Forge meio que criou pra si mesmo uma imagem de ser elitista, né? Porque eles discutiam muitas coisas e, tipo, tinha um jargão meio fechado e eles falavam com todo mundo como se todo mundo tivesse que saber aquilo que eles estavam falando. Então, né, era meio difícil de conseguir interagir com ele se você não estava naquela comunidade desde o começo, né? Era uma coisa meio que fadada ao fim, em algum momento. Sim. Cada vez mais fechado, né? Porque é um bagulho que, pelo que eu estou entendendo, é um negócio que as pessoas... O RPG é meio assim, né? Tem muita gente que vive de RPG, que quer RPG pra sempre, mas tem muita gente que vive fases de RPG. E às vezes, quando essa galera que vai passando as fases de RPG vão saindo, o grupo que não abraçava mais pessoas era fadado ao fracasso, né? Acabar um momento. Entendi. Mas vocês falaram aí até sobre algumas coisas que surgiram lá, né? O Raul até citou alguns nomes, e um desses foi esse termo, né? Do RPG narrativista, do RPG sistema. Tu falou um termo exato aí, uma sigla. GNS. GNS. Não é gás natural, né? O que seria? O que seria esse GNS, cara? Quer falar, Raul? Essa eu sei. Tá, vai lá. Seriam mais ou menos como se fossem as 3 áreas que o jogo de RPG pode abordar, que é o gameismo, que eles chamam, que seria a parte estratégica, digamos assim, competitiva, né? O simulacionismo e o narrativismo, né? E então a teoria é que mais ou menos, em geral, um jogo ele tá num ponto entre esses 3, assim, sabe? Né? Tipo, tem uns que vão puxar muito mais pro simulacionismo, assim, deixar as outras áreas de lado, tem uns que vão tentar estar no meio e ser meio completos, assim, mas no geral são esses 3 abordagens. O simulacionismo seria o mais realista, seria isso? Explica Não, cada um aí, então, vai. Agora eu te peguei. O simulacionismo tem um pouco aquela ideia de, tipo, tu usar as regras para simular um mundo de jogo, sabe? Não necessariamente de ser realista. Né? Então, tipo, tu pega um exemplo toscão, assim, até não sei se o Thiago Rosa vai querer me corrigir depois, mas tu pega aquelas tabelas de encontro aleatório de D&D, isso seria uma coisa meio simulacionista, porque tu tá apresentando uma maneira de categorizar em regras como seria aquele mundo, sabe? Entendi. O narrativismo é um termo que a gente usa bastante hoje em dia ainda, né? Tipo, a regra servir mais a narrativa do que tentar simular o mundo ou criar uma competição estratégica entre jogadores ou entre jogador e mestre, né? Um exemplo que eu acho legal disso é o Cult que a gente jogou aqui, né? O Cult de Divindade Perdida. Que tem essa parada das regras procurarem trazer ganchos de coisas para acontecerem na ficção, assim, coisas para acontecerem na história, né? Uhum. E o gameismo seria essa parada do combate tático, assim, botar as miniaturazinhas no grid e tal, ficar pensando, né, no turno, no modificadorzinho de +2, na estratégia de vencer o monstro, essa parada, assim. Mas o Thiago vai ficar melhor que eu, isso. Não, tá ótimo, falou perfeito. Quer dar um exemplo de cada um, então, aí pra nós, Thiago? Um exemplo desatuais, assim, ou tu acha meio... não gosta de ficar nichando as paradas? Não, porque o que acontece? A ideia da GNS é que, pelo menos tipo, dentro do modelo mais... Tipo, era assim no começo, tipo, o Edward propôs assim,
Aí ninguém tratava como ele propôs. Aí ele parou de propor assim. Aí ele fez um novo modelo, e no novo modelo as pessoas meio que ouviram ele. Porque a ideia é que todo RPG tem os 3 elementos. Dentro da concepção do Edward, se você não tem esses 3 elementos, se você não tem o G, se você não tem o N, se você não tem nem o S, não é um jogo de RPG. E essa é uma coisa que é muito discutida. Tipo, inclusive porque tem jogos que tem esses 3 elementos, as pessoas, os autores especificamente, explicitamente, dizem que não é RPG. Tipo, o Fiasco é um jogo que o autor fala, isso não é um RPG. O Pulse do Encho, que é brasileiro, o Encho ganhou vários prêmios de RPG internacionais com o Pulse. Se você pergunta pra ele hoje, ele vai falar, não é RPG. Sabe? Então tem esse lance. Mas, tipo, e quando a gente fala, um jogo é narrativista, a gente só tá usando um atalho linguístico pra dizer, esse jogo é predominantemente narrativista. Tipo, dentre os 3 elementos, esse é mais forte desse jogo, sabe? E aqui no Brasil isso é uma coisa que sempre foi... Tem um jogo que meio que... ele se vende de um jeito e funciona de um jeito um pouco diferente, que sempre gerou muita confusão com esse termo aqui, que é o Vampiro. É tipo o Vampiro antigo, né? Não a quinta edição. Mas o Vampiro lá dessa edição mais... São todas as edições antes da terceira, na real. Da terceira não, antes da quinta, que é atual. Que ele vai falar o tempo inteiro pra você, sabe? Esse é um jogo sobre história, esse é um jogo sobre não sei o que. Ele tá te dizendo isso muito, né? E aí, quando você vai ler as regras, ele tá te dando, tipo, dizendo, então, quando você quiser atirar em alguém com um lança-granada, você vai fazer esse teste. Quando você for jogar sua iniciativa, se estiver dentro de um tanque, você vai fazer esse teste. Então, tipo, ele meio que não que ele não tenha mecânicas narrativistas, ele tem. A mecânica de natureza do vampiro é uma mecânica narrativista muito interessante. A mecânica das trilhas dele é uma mecânica narrativista super interessante. Mas ele é um jogo, como a maior parte dos jogos da época dele, muito voltado pro simulacionismo. Ele quer te mostrar como o mundo é assim, sabe? Tinha essa noção, o GURPS e o Champion são muito responsáveis por gerar essa tendência de design que durou durante muitos anos, que os jogos de RPG chegam a te dar todas as ferramentas para contar a história que você quisesse. E aí você acaba com a famosa regra de cavar buraco. Alguém pensou, nossa, e se os caras estiverem numa trincheira, o cara que quer cavar uma trincheira tem que ter uma regra para ajudar ele, né? E assim, eu não acho nem um absurdo, sabe? É só a noção cristã na época e tal. E não é que esses jogos sejam ruins, mas é uma noção meio esquisita. Tipo, o Vampiro definitivamente não é predominantemente narrativista. Hoje em dia sabe? A quinta edição é um jogo... A gente pode usar como exemplo contemporâneo de jogo narrativista que todo mundo conhece. Porque tem aquela mecânica maravilhosa do dado da besta. Quando você tá com fome, que você joga, e dependendo do resultado, você teve um sucesso, é o sucesso da besta, e quebra tudo e tal, não sei o quê. E isso é maravilhoso, sabe? Isso é a história surgindo dos seus atos, sabe? Agora... Pra gente ver um jogo gameista, um jogo que, tipo, te dá... O lance do game é muita coisa de competição, né? Então, tipo, é como o Cabo dela fala, que é o mestre com os jogadores, isso é gameismo, sabe? Essa ideia de você estar superando o desafio, sabe? E aí, pra mim, é o T20. O T20 é um jogo muito gameista, sabe? O T20, ele te propõe desafios um atrás do outro, você supera, e geralmente quando você vai contar pra alguém, caraca, na minha mesa vocês não têm noção do que a gente fez, sabe? Essa coisa, tipo, aconteceu na minha mesa e isso é gameismo, sabe? É como a gente definia. Quando você quer contar os eventos pra alguém, tipo, olha que irado, olha o que eu consegui, isso é gameismo, sabe? E eles manifestam de forma diferente. Muitas vezes é, tipo, pro T20 mesmo, geralmente você encontra de combate. O T20 é um jogo com muita coisa de combate e tal. Então, tipo, se você conseguiu... Pô, cara, solhei um dragão rei. Olha que maneiro. Isso é game mesmo também. Mas, tipo, se você tá jogando, sei lá... Mutante Ano Zero, ele é um jogo sobre gerenciar recursos e cuidar da arca dos mutantes e tal. Garantir que eles sobrevivam e tal. E tem uma hora que o jogo acaba, né? Tem uma hora que o mutante só termina. E você nem escolhe direito, é meio que aleatório essa hora. O jogo é maravilhoso. Mas, tipo, se você tá jogando mutante, você, tipo, consegue concluir a campanha e não perder nenhum mutante. Isso é impossível, na real. Mas concluir a campanha e não perder nenhum mutante, isso também é game. Porque, tipo, é o elemento do jogo, você está competindo, lutando por aquilo até a hora que você consegue. Tá? Entendi. É simulacionista, né? Deixa eu ver. Um jogo simulacionista bacana, contemporâneo.
que tenha... O Alien. O Alien RPG da New Order, que ele também usa o sistema do Ano Zero, ele é bem simulacionista, né? Ele é voltado para te passar aquela sensação. O sistema do Ano Zero é um sistema tipo, sobre gerenciar recursos, né? E para Alien, isso é bacana porque você é muito frágil diante. Você se sente pequeno diante dos xenomorfos e tal, não sei o quê. Você fica com medo, né? Ele é um jogo sobre te deixar com medo. E a forma como a mecânica funciona, ela te deixa com. Tipo, tem uma mecânica no Ano Zero que é você forçar a rolagem. Você, tipo, você fez jogada e caíram os dados lá. E você pode, qualquer rolagem, você pode falar, vou tentar de novo. Isso é forçar. Só que se você joga de novo, tem um símbolo no dado que pode te prejudicar. Então, toda jogada que você vai forçar, você está se colocando em risco numa situação que você já está em risco. Entendi. Então, sabe, é feito para te dar medo. É tipo, você fica naquela tensão, eu vou rolar, não vou rolar. Então, você fica simulando esse mundo, esse universo, essa coisa de terror que é o Alien. E o interessante, já que tu mencionou o Ano Zero aí, eu conheço outros 2 jogos que usam esse sistema, que é o Tales from the Loop e o Forbidden Lands, né? É difícil tu acertar os testes, então ele meio que te incentiva a tentar forçar as rolagens, sabe? Né? Porque ele usa pilha de D6 e os acertos são só 6, né? Então é difícil acertar. Eu acho ele até meio cruel pro Tales from the Loop. Eu acho que o Ano Zero não foi exatamente a melhor escolha pro cenário. Que não é mais. Tipo, não é o tipo de história que você espera que todo mundo quebre a cara o tempo inteiro, sabe? Uhum. Mas os jogos todos são muito legais. O Tales from the Loop, especialmente, é lindo. Os dois, né? Tanto o Forbidden Lands quanto o são jogos lindos. O Tales from the Loop a gente tá devendo, né, Raul, uma mesa, né? Pois é, tem uma resenha no site. Temos que fazer. Bom, mas acho que entendi, acho que ficou bem claro, na real, né, as diferenças aí de cada um. Mas, vamos lá. A gente tava falando do que surgiu do The Forge, né? E sobre esse problema de elitismo que tu falou e tudo mais. O que mais que aconteceu lá, mano, que a gente pode dizer que influenciou de alguma forma o RPG como ele é visto hoje e como ele é jogado também e criado, né? Porque era uma comunidade de game design, né? Além dessa questão, né, do GNS aí. Tem a forma de publicação independente, né? A popularização da publicação independente veio na Forge. Esse era o grande objetivo do Edward, né? Era, tipo, convencer as pessoas a publicar seus jogos de uma forma que não fosse só imprimindo eles. Tem até uma história engraçada sobre isso, que tem um post famoso no Forge, que o título dele é Fantasy Heartbreakers, que é o Edwards falando que ele foi procurar vários jogos independentes que foram, tipo, pessoas que publicaram sozinhas nos anos 70 e 80, sabe? Gente que só, tipo, juntou os negócios, foi pra gráfica, imprimiu, tipo, gastou um dinheiro do próprio bolso pra publicar os jogos, tipo, não fizeram sucesso e tal, a pessoa não conseguiu. Ih, acho que ele caiu. Voltou. Caiu? Não, o Raul tinha sumido. Ah, tá. E os jogos deram uma... Nenhum desses jogos vingou, né? Uhum. E aí o Edward, tipo, fala... a maior parte desses jogos eram, tipo, clones de D&D. E ele menciona, eram clones de D&D e tal, não sei o quê. Mas cada um tinha um negócio que a pessoa... Tipo, uma ideia muito boa que essa pessoa teve. Ele aponta as ideias e tal. E ele fala que, tipo, isso parte do coração dele. E o que ele queria dizer com esse post, que, tipo, ao longo dos anos as pessoas conseguiram entender, ele foi e se explicou e tal, era que você sair imprimindo livro e torrando o dinheiro do seu bolso não é uma boa ideia. Porque você não sabe se vai conseguir vender, é um investimento muito grande, de repente isso não vai dar retorno financeiro de jeito nenhum. Então, sim, talvez não seja bom você fazer isso de primeira. Era isso que partiu o coração dele. Sim. Só que as pessoas entenderam, esse jogo é ruim porque é cópia de D&D, logo isso parte do meu coração. Ai, meu Deus. E aí, durante muito... Ainda hoje, tem gente que usa Fantasy Heartbreaker pra falar, tipo, um jogo é a cópia de D&D, sabe? This is just Heartbreaker, sabe? Isso não entendeu o propósito do bagulho, tá ligado? Pois é. E qual é o lance da Forge? Era, tipo, apresentar formas alternativas de publicar o seu jogo. Tipo, publicação só digital, venda digital, que era uma coisa que, tipo, nossa, vender arquivo digital não era um rolê na época. Gente independente vendendo PDF, sabe? Não era uma coisa que passava pela cabeça
das pessoas na época. Eles estavam, tipo, martelando essa ideia. Tipo, pô, isso aqui tem o seu trabalho, isso aqui tem as suas ideias, você colocou tempo, suor e lágrimas aqui, sabe? Você merece receber dinheiro pra fazer isso? Né? Eu acho engraçado que, tipo, a comunidade do RPG até hoje, assim, evoluiu infinitamente. Agora a gente talvez venha aí a tendência de onde surgiu, mas, tipo, a comunidade do RPG brasileiro hoje, eu acho que muito por essa fase que a gente teve, que a gente não pode negar, que de falta de RPG no Brasil, assim, não era nem que tu não queria comprar ou não tinha dinheiro, não tinha pra vender em alguns lugares, a galera xerocava livro, não tava nem aí, tem muitos livros que não existe PDF, mas existe PDF, se é que tu me entende, porque a galera escaneava folha a folha. Eu tenho um amigo que ele perdeu um livro de D&D nesse nível, assim. Ele pediu pra escanearem o livro e destruíram o livro dele. Daí a mulher falou assim, tá, mas como é que você queria que eu escaneasse se não fosse pra descolar as páginas? Ele chorando, contando a história pra gente, tá ligado? Então, então é uma questão que acho que a nossa comunidade hoje em dia ainda tem um pouco de receio, assim. Um dos prêmios que nós damos todos os meses, eu vou explanar aqui mesmo os patronos, hein? Um dos prêmios que nós damos todos os meses é a possibilidade de o patrono escolher uma editora e escolher um livro da editora pra gente falar com a editora e conseguir o PDF. A maioria das editoras liberam, algumas não liberam alguns livros específicos, alguns livros não têm PDF, mas a maioria libera. E a galera fala assim, não precisa. Eu fico, como assim, mano? Tu ganhou um prêmio, é só ir lá e pegar, vai ficar vinculado à tua conta, um PDF. Mas o PDF eu consigo por aí. Eu falei, não, mano, não faça isso. Tipo, não é assim, sabe? Tipo, tem que entender. A galera às vezes esquece que, tipo, mas o arquivo vai sair impresso, o cara já vai estar ganhando dinheiro. Sim, mas ele escreveu aquele bagulho de qualquer forma. Então eu vou vender um. O segundo eu não preciso mais receber, eu já vendi um. Não é assim que funciona, tá ligado? Tipo, não faz sentido essa lógica dos caras. Não, e até quando você tá, tipo, disponibilizando um PDF gratuito, a pessoa pensa, vou pegar um piratão, não vou baixar do site. Tipo, você sempre ajudando a editora se você fizer isso. Claro. Porque aí você consegue, tipo, ver quantas pessoas estão baixando, ver, tipo, de onde as pessoas estão baixando. Então, tipo, digamos que, tipo, a gente descobre que tem um jogo, sei lá, um suplemento de 3DT, sendo suplemento de 3DT que ele vendeu horrores no Ceará, sabe? Por algum motivo, um monte de pessoas do Ceará compraram esse suplemento. Quando chamarem a gente para um evento no Ceará, a gente pensar, não vamos porque o custo é muito alto, a gente vai pensar, vamos lá, a gente pode vender aquele 3DT que o pessoal gosta muito, sabe? Sim. E a gente consegue ter esses dados. Isso é muito importante pra editora, é bom pra todo mundo, porque a editora saiba essas coisas, sabe? Sim. Só que se você baixar no piratão, ninguém fica sabendo de nada. E também tem aquela questão, né? Tipo, por mais que seja um download gratuito às vezes, né? O Raul pode dizer aí o quanto o amigo dele ficou feliz. O Raul tem um amigo que escreveu um RPG inteiro e tinha colocado em alguns lugares para fazer download, mas recebia muito feedbacks, né? A gente colocou lá na nossa loja e o RPG é gratuito. E galera baixando, e elogiando, e agradecendo, e fazendo doação pro cara. Cara, não é simplesmente pela grana às vezes. Às vezes o cara faz porque ele quer fazer, só que se você olha e baixa em outro lugar, não capta aquele lead, né, aquele e-mail e tal, o cara nunca vai saber quantos downloads teve, que outras pessoas... Isso que o Thiago falou... Mas cita pelo nome, né? O Simulacro Umbra. O Simulacro Umbra. Tipo, vou aproveitar e botar o link ali. Boa. E daí, tipo assim, o que acontece? O cara fica feliz, pô, essa galera realmente tá vendo meu livro. Um problema que a gente tem, com a gente que trabalha com blog, né, com site... Que é isso, né? Os autores, no começo, não tinham acesso à quantidade de acesso que tinham nos posts deles. E antes era só pelos comentários, mas a galera hoje em dia não comenta mais em site, em blog, coisa assim. Antigamente tinha uma cultura muito maior. E daí o que acontece? A galera ficava desanimando. Daí o que eu fiz? Eu instalei um plugin que a galera consegue ver quantas visualizações teve e, tipo, dá uma animada no cara, sabe? Só de saber que você tá vendo aquele conteúdo. Então, assim... Às vezes não é pela grana, e nem pela visibilidade para ser famoso, mas é para saber que aquele teu conteúdo está sendo acessado, né? Uma das coisas que o João, né, o meu amigo que escreveu esse jogo, que ele comentava, tipo assim, eu não queria nem ganhar dinheiro, só queria que as pessoas jogassem, sabe? E aí eu lembro que uma vez no canal do Discord lá do Recanto das Trevas, né, nossos parceiros, eu vi uma mesa do RPG dele, assim, tá ligado?
Aí, tipo, caralho, que foda, printei e mandei pra ele, assim, ele ficou feliz da vida. Então assim, Douglas, mas as editoras, então tá, vou fazer só para independentes, mas para as editoras não, gente. As editoras do Brasil, é um monte de autor independente trabalhando dentro das editoras do Brasil, gente. Não sei, essa lógica de nós contra eles, tá ligado? Tipo, não existe isso. Se nós formos contra eles, eles não imprimem, não escrevem mais livro, não fazem mais a parada, não faz mais evento. Daí ficamos sem RPG de novo. A gente volta pra década de 90, quem tinha 2 RPGs, se tu não gostasse, fazia o teu próprio. E é isso aí, não vai fazer, né? Por causa que não pode ter outro sistema. Então, tipo, essa galera tem esse pensamento, né? Mas voltando ao tópico, né? Tipo, é legal saber que esse tipo de iniciativa veio, né, de uma comunidade de game designers. E, cara, sinceramente, eu tenho um monte de livro aqui atrás. Eu vou ser sincero com vocês aqui, vou abrir meu coração. Raul sabe que eu não gosto muito de ler livro no computador, né? Até todo mundo fala, compra um Kindle. Não foi o caso ainda. Não gosto de ler livro no computador. Só que RPG eu prefiro ler no computador, por um motivo. O livro é grande normalmente, e ele é bonito, e tu não quer que a capa, eu pelo menos que sou chato, não quero que a minha capa fique quebrada. Então o que eu faço normalmente? Eu compro o livro e compro o PDF. Daí eu olho o PDF e deixo meu livro bonitinho na estante, tá ligado? Então assim, e sem contar uma outra questão. Pô, cara, tá foda e tal, tô numa situação financeira difícil e tal, mas eu gosto muito desse RPG e queria apoiar. O PDF tá aí, mano. O PDF tá aí pra te apoiar o autor que tu acha legal, a editora que tu acha bacana, ao mesmo tempo um preço justo normalmente, né? Não vamos fazer PDF também a R$80, né, gente? R$100 um PDF é sacanagem, né? Mas tudo bem. Então tem tudo isso, né? Cara, muito legal saber que veio daí, mano. Veio muito, muito bacana. Que mais aí, o Thiago? Pô, aí tem jogos específicos, né? Tirando isso, essa ideia da publicação, a mudança no jargão, tipo. A ideia não tem isso, é a ideia de teoria do RPG, a ideia de pensar game design para RPG, em vez de ser. Tipo, porque tem isso, né? Na época que a Forge começou, a gente estava no começo de pensar RPG com game design, né? Antes da terceira edição, não existia isso. Sabe? Você não era game designer, você era escritor. Sabe? Uhum. As regras eram uma coisa, a regra você faz uma regra aí, sei lá. Sabe? Ninguém estava muito preocupado em experiência de usuário, em determinar objetivos. Ninguém entendia direito game design, até porque game design como um todo não era uma disciplina formal como é hoje em dia, na época, né? Uhum. Isso foi se formando aos poucos, e nesse caso não é por causa do RPG, é por causa da ascensão do videogame. E depois, bem depois, que bem mais recente isso, né? Do retorno do board game, do crescimento do board game moderno, que o game design foi, sabe, adquirindo essa estrutura, né? Que a gente, em algum momento, os antigos autores de RPG começaram a estudar isso para melhorar seus próprios RPGs. E o primeiro grande jogo que foi feito nessa linha, né? Que foi feito com, tipo, pessoas já, tipo, treinadas em game design com o objetivo de fazer um jogo que é um produto que vai ser testado de uma forma específica, etc, para ter resultados reproduzíveis, é a terceira edição do D&D. Então, a partir daí, a indústria muda, né? E a Forge, ela já vem nesse momento, né? Já vem nesse momento de entender o game design como uma coisa que existe no RPG. Só que não existe game design para RPG. Né? Você entende, você aprende game design, mas tipo, como você vai aplicar isso no RPG, que é um jogo diferente? Né? Como você vai aplicar isso no RPG, que é um tipo de jogo que ele é por natureza incompleto. Ele não chega pronto pro jogador. Né? O mestre tem que preencher lacunas e tal pro jogo funcionar. Então, todas as discussões vão nesse sentido, tipo, construir que essa ideia de que RPG é um jogo incompleto surge na Forge também. Sabe? São eles que propõem, tipo, olha só, o que o RPG tem de diferente, sabe? O que torna uma coisa RPG? Esse tipo de discussão acontece com eles. Tem as pessoas adjacentes ali que não eram, tipo, parte da Forge, mas participavam um pouco, tipo, John Wick, que é o autor do Sétimo Mar e tal, que ele tinha essas ideias também, né? O dia você perguntar pro John Wick hoje se D&D é um RPG, ele vai dizer que não. Na definição dele não é um RPG.
Que você pode jogar de forma efetiva sem precisar interpretar seu personagem. É verdade. É triste, mas é verdade. Então, é aquela, tipo. Mas assim, é a definição dele, né? Não é nada, Ninguém tá falando nada fechado. Mas e tirando isso, tem os jogos específicos, né? Muitos jogos que são grandes hoje em dia, tipo o PBTA hoje em dia tem o maior financiamento coletivo de RPG do mundo de um jogo PBTA e veio da Forge, né? Foi o Avatar, não foi? Foi o Avatar Legends. Isso aí, tô ansioso pra vir pro Brasil, né, Jambô? O quê? Né? O quê? Que o Thiago até ficou desconcertado ali por um instante. Então, cara, eu acho muito legal esse tipo de coisa, assim. Eu acho que falta uma iniciativa. Na verdade, não é que falta, é que são grupos mais fechados, né? O The Forge, por exemplo, eu não conhecia absolutamente nada. Não sei se o Raul já conhecia antes da thread do Thiago, imagino que sim, porque ele falou que já tinha um conhecimento, né? Mas, tipo, talvez hoje nós tenhamos aí grupos, e o Thiago deve estar neles, de game designers que falam sobre RPG, né? A gente fala bastante sobre RPG aqui, sobre game design de RPG, né? Quando a gente traz aí, por exemplo, entrevista que eu fiz com o John, né? Com o John Bogea, a gente fez também com o Valpasso, o próprio Thiago também, entre outros autores brasileiros aí. E hoje eu acho que tá como é que eu posso dizer? O RPG virou mais profissional no Brasil, né? Eu acho que isso é bem mais recente, né? 2019, talvez um pouco antes. E isso talvez seja fruto desse tipo de engajamento que veio de lá, né? Isso que eu acho legal, a gente fazer esses paralelos. E eu acho que talvez falte uma comunidade de, sei lá, não sei, assim, porque eu vejo muitas pessoas, o Valpasso, se não me engano, tem um curso, daí outra pessoa lá também tem um curso, sabe? Tipo, mas não tem um lugar realmente para isso. Gente, não estou falando que eu vou fazer isso, não me coloquem mais uma responsabilidade, façam, fica a ideia aí, a gente não vai cobrar royalties. Criem isso. Tinha um grupo no Facebook, na época que a gente usava Facebook, que chamava Indie RPG, e tinha muitas discussões lá. Eu não vou dizer que era parecido com a Forge, porque o objetivo era muito diferente, era só o pessoal pra conversar e tal. Mas essa galera toda tava lá, tipo, eu conheci esse pessoal lá. O Palpasso tava lá, o John Bogé tava lá, o Encho tava lá, o Eduardo Caetano, toda essa galera tava no Indie RPG. E ele continua lá, o grupo continua lá. Você pode procurar no Facebook, no brasileiro de Indie RPG, você vai achar. E tem, inclusive, um índice, que eu não lembro quem foi que montou, mas montou um índice das discussões mais importantes que aconteceram no grupo. Inclusive, durante o design do Carioden 6, eu fiz muitas perguntas lá, o pessoal me dá ideia e tal, não sei o quê. Eu lembro de uma que eu fiquei eu tava muito receoso de colocar a mecânica. Tem uma mecânica do Carioden, que é a mecânica do Kiai, que você tem que gritar, o jogador tem que gritar pra uma coisa acontecer. E eu falei, eu acho que pode ser uma mecânica que vai dificultar muito você jogar. Eu acho muito adequado, mas, é muito chato. Em algumas situações você não pode fazer barulho, né? Sim. As pessoas estão jogando na biblioteca, estão jogando de madrugada. E, como eu posso fazer essa mecânica de um jeito que não perturbe? E aí eu lembro que a resposta do Encho eu nunca vou esquecer. Ele falou, mas vai perturbar. Manda o cara gritar mesmo. O problema é dele. Você não conseguir jogar depois. Muito bom. Mas isso é uma coisa também que a galera, agora falando um pouco de game design, né? Que a galera, eu sou design de produto, né? Minha formação é essa, e a gente teve bastante discussões sobre isso na época da faculdade, que é sobre essa questão do produto é meu e eu vou segurar ele até o lançamento. Isso não existe, cara. Tipo, se tu não abre ele pra um grupo de gente pensando, cara, né? Existem casos e casos, né? Mas sozinho tu pegar e criar um negócio do zero, sem tirar dúvidas, sem pesquisar, sem pegar embasamento em outros lugares, ou fazer teste ou coisa do gênero, o teu produto vai ser especial, vamos dizer assim, cara. Então, assim, essas comunidades eu acho muito interessantes porque elas servem pra isso, né? Um monte de gente que às vezes tu acha que, pô, sei lá, o
o cara tá fazendo isso há 30 anos, eu tô começando meu primeiro RPG agora, pô, o cara não vai nem dar bola pra mim. Daí tu vai lá e manda uma pergunta num grupo desse, o cara tá lá, e ele responde, sabe, com a experiência que ele tem, e do mesmo nível que tu, porque todo mundo tá lançando seu RPG, e cada RPG, por mais que tu tenha experiência, ok? Né, cada RPG ele é único em si, né? O Valpasso mesmo que o diga, né? O bicho é um monstro de criar RPGs totalmente diferentes um do outro. Mas a questão é então, tipo, tá todo mundo ali aprendendo junto, evoluindo junto, né? Isso é muito legal. Então, pra galera que tem interesse aí em desenvolver jogos e tal, de repente, o Facebook hoje em dia não é mais tão atualizado, né? Ok, mas às vezes se mandar uma pergunta lá, quem sabe algum desses aí não respondem, né? Então, Um outro rolê, tipo, o próprio Lampião, né? O estúdio do Lampião, eles fazem muita discussão interna, né? Eu não sei como é hoje pra você entrar no Lampião, não sei se tem. Mas tipo, eles são muito solícitos no geral. Se você perguntar pro Valpassos, pro Rafão, pro Bernard, pra todo mundo que publica pelo Lampião, eles já vão te ajudar, vão te dar a maior força e tal, não sei o quê. Então, tipo, e geralmente, às vezes, só conhece alguém e você quer, tipo, ter uma pergunta, tem uma dúvida, quer mandar uma DM perguntar, sabe? Tipo, quer mandar uma DM pra mim, perguntar um negócio, não tem problema. Você, de repente demora, porque a gente demora pra ver, tô ocupado e tal. Mas, assim, cara, eu não conheço ninguém que não seja acessível da cena de RPG, sabe? Tipo, você quer falar com a pessoa, você manda e, tipo, se ela tiver tempo, ela vai te responder e aí é de boa, sabe? às vezes não é, né? Também tem que entender, galera. Pô, o cara, mandei mensagem pra ele, ele me ignorou, mano. Assim, as pessoas trabalham, não é todo mundo que é único exclusivamente com RPG, às vezes tem outro trampo, às vezes. A maioria não é, inclusive. Só são Então, poucas pessoas que trabalham exclusivamente com RPG no Brasil. exatamente. Então, assim, pô, cara, continua tentando, vai por mim, vai por mim. Assim, vocês notam, né? A gente chama a gente pra caramba aqui, lógico que hoje em dia é muito mais fácil, felizmente, a gente já é um site que tem parcerias com editoras, é muito mais fácil, a gente já é um pouco mais reconhecido. Mas quando a gente começou, eu, o Raul lá escrevendo sobre coisa que não nem existia no Brasil direito ainda, tipo, cara, era mandando 3, 4, 5 e-mail. Ô, lembra de mim e tal. E daí uma hora o cara fala, putz, cara, é verdade. Pô, teu e-mail sumiu aqui. O Eduardo Spor, um exemplo que eu gosto de dar aqui, que participou com a gente, que ele é um cara super, cara, sempre ferrado de tempo, mas ele tira um tempo pra responder as tuas dúvidas, ele tirou um tempo pra gravar ele gravou dicas pra gente, né, Raul? Uhum. Foi, né? Dicas e um papo com a gente, né? Exatamente. Então, assim, pô, cara, lógico que eu tô usando um exemplo aí, mas, por exemplo, o Valpassos, cara, eu não sei como ele tem tempo de comer, se ele, do jeito que ele escreve. Ele não dorme, é a única explicação. Ele não dorme. O Thiago também aí, no meio de um lançamento da Jambô também, aqui participando com a gente. Então, assim, cara, só vai conseguir não se tu nunca tentar, tá ligado? Claro, não fica todo dia mandando mensagem, tipo, a cada 10 minutos. Ô, cara, me responde, não seja inconveniente, manda uma mensagem. Às vezes o cara demora, depois de, sei lá, uns 4 dias manda outra. Opa, se puder ver, só pra confirmar se viu meu e-mail, coisa do gênero, viu minha mensagem? E, tipo, tenta por outras formas, né? A maioria dos autores tem algum e-mail público, mas todos têm Twitter, Instagram, tenta por diferentes redes, por exemplo. Não sei se eu deveria falar isso, mas a melhor forma de falar com o Valpassos é pelo Instagram. É a melhor forma de falar com ele. Né? O Thiago, por exemplo, é o Twitter, até onde eu sei. Né? Então, assim. É isso mesmo. Então, é aquela questão. O Antônio Espíndola falou muito bem ali, ó. É o famoso não seja babaca, mas persista. É exatamente o ponto, cara. Então, até a gente não, mas alguém desenvolver um The Forge novo aí para fazer uma comunidade de criadores de RPG indie ou uma escola de RPG indie, ou qualquer coisa do gênero aí, vamos chamar essa galera, né? Às vezes tem um autor que você gosta muito, nacional ou internacional também, né? Mas vamos focar no nacional que é mais fácil e tem muita gente bacana. Porque também esses dias eu vi um cara falando assim. Eu vou explanar, não vou falar o nome dele, eu vou explanar. Ele falando assim: o problema do RPG nacional é que os caras não se levam a sério, só ficam fazendo financiamento coletivo. Tipo, como assim, cara? Não, pra se levar a sério, tu tem que tirar uma caralhada de dinheiro do bolso e, tipo, talvez não dê certo, e é isso, e. Não, cara, não é assim. Editoras lançam financiamentos coletivos, tá ligado? Tipo, a maioria do RPG hoje é financiamento coletivo. E é uma forma de fazer com que o RPG continue. E
fique muito foda, porque às vezes um livro, eu já vi livros que iam ser tipo brochurinha, né, capa de papel cartão, etc. Afinal, livro de capa dura de pessoas que eram de independentes, assim, porque o livro cresce à medida que o público pede, isso que é muito bacana, é a gente tendo nosso poder de compra, tá ligado? Tipo, não, eu quero esse teu livro, tá aqui, pega o meu dinheiro aí, ó, sabe? Então, essa parada de a galera. É a famosa síndrome de vira-lata do brasileiro, né? Os fora são legais, nós somos ruins e isso tem que acabar o quanto antes, mano. Raul, eu falei pra caralho hoje. Tu tem alguma pergunta aí pra fazer? É só fazer mais um comentário sobre coisas que surgiram na The Forge que eu acho interessante. Num nos textos mais conhecidos lá, né? Que é o Sim, o Sistema Importa, do Ron Edwards, além dele falar dessa teoria GNS, né, ele também fala um pouco de design de sistema, e que eu lembro que eu achei muito legal isso, porque eu nunca tinha pensado nos termos que ele bota lá, né, que são... Ele bota, tipo, 3 modos no geral, assim, que tu pode criar um sistema de RPG, né, que seria sistemas baseados em sorte, que é a maioria deles, que tu rola dado, né, sistemas baseados em karma, que são basicamente tu compara os números sem rolar, então o cara que tem a perícia maior sempre vai ser melhor que o outro e tal. E por último, sistemas baseados em drama, né, que daí tipo, não precisa rolar nada, só da conversa que vem a solução de um problema, assim. E eu acho uma maneira bem interessante, porque eu acho que na maioria dos RPGs que eu já entrei em contato, os sistemas de sorte meio que dominam tudo, assim, né? Às vezes com alguns pontos dentro do sistema de karma ou de drama, né? Ele dá o exemplo do D&D, por exemplo, que a magia ela é mais baseada num sistema de karma, porque ela é um pouco mais certa, assim, de que vai funcionar, né? E, tipo, o cara só tem um teste para resistir às vezes, mas são termos que me chamaram a atenção a primeira vez que eu li, que eu acho bem interessantes, assim, pensar. Sim. É até um paralelo interessante, né? Uma conversa interessante para um futuro sobre esses tipos de sistema, né? Porque eu acho que o tipo do sistema de qualquer jogo pode ser mudado pelos jogadores, pelo narrador, quando eles quiserem, né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Tipo, quero jogar D&D totalmente de forma narrativa. Não vamos ter rolagem, vai ser só descrição. Tá, dá pra fazer qualquer jogo assim. Tô usando D&D porque é o extremo oposto, né? mas eu acho que isso é uma questão. Mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com. E aí talvez eu esteja sendo elitista, o Thiago pode me julgar aí. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o nível de experiência do jogador, tá ligado? Tipo, eu acho que o de sorte tem muito mais quantidade pelo fato de que jogadores com menos experiência costuma ser mais fácil jogar com tu precisa tirar X pra passar determinado teste, tá ligado? Do que tu jogar tipo, quanto de perícia eu tenho que ter pra fazer tal coisa? Um narrador inexperiente, os jogadores inexperientes, vai ficar uma coisa bizarra, tá ligado? Ou não, posso estar completamente enganado. E o de full inscrição, cara, eu já tive mesas que eram assim, com pessoas inexperientes, e foi um caos total, assim. Então, é por isso que eu tenho talvez esse pré-julgamento, mas posso estar completamente errado também. O que vocês acham aí? O Raul sumiu pra mim, ele não aparece sumiu? pra mim. Mas você ouve ele? Não. Então ele tava em silêncio e... Ele sumiu, eu tava esperando, tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Tem um F5 ali agora. Ele falou sobre os 3 tipos de game design aí. Game design não, design de sistema. Isso eu vi ele comentando, mas tá. tipo, das mecânicas de resolução de conflito. Você tem essas formas de montar uma resolução de conflito. Eu vi que vocês estavam comentando. O geral que vocês estavam falando, eu entendi. Vai dar essa bugada aí. Mas Ele voltou pra ti? Voltou, tô vendo agora. Só que, tipo, tem. Eu concordo com o que vocês estão falando, mas tem uma discussão que o John Wick levanta. Que é. Quando. O John Wick ele tem meio que uma rixa pessoal com o D&D. Ele tem os motivos dele. Eu não quero, tipo, entrar aqui pra, tipo, dizer, não, ele tá errado, você tá assim. Eu gosto muito de D&D, eu gosto muito de John Wick. Mas ele tem uma coisa que ele fala assim: várias vezes as pessoas vão chegar pra ele
Ele fala, nossa, a sessão de D&D é muito boa, maravilhosa e tal, não sei o que, D&D é o melhor jogo do mundo. Ele pergunta, e o que teve de bom? A pessoa começa a explicar, e ele fala, nenhuma dessas coisas veio do jogo. Todas essas coisas vieram do seu mestre. Você teria experiência com qualquer jogo. O jogo não está ajudando você a ter a experiência que você teria. Teve uma vez que, tipo, a gente podia discutindo sobre isso. O Andy, inclusive, era uma possibilidade do Andy que eu disse, se eu gostado do Andy. Estava num bar e estava falando sobre D&D, justamente dessa questão e tal. E o Leandro Pug, lá do RPG Notícias, comentou uma parada assim: não, pô, mas o pessoal adora quando eu jogo D&D. Então, assim, e o Andy falou: eles não gostam de jogar D&D, eles gostam de você mestrando. Eles não têm uma boa experiência de D&D, têm uma boa experiência de Leandro Pugliese. E aí ele ficou sem resposta. Ele não tinha o que dizer depois disso, né? Então, tipo, quando você sai muito do sistema, também acontece isso, sabe? Tipo, tem uma coisa muito comum, se eu vi jogador de D&D falando, que, tipo, a sessão foi maravilhosa, adorei, foi incrível. A gente nem rolou o dado. Então aí você fica assim. Então você jogou qualquer coisa, não precisa necessariamente. Tipo, você não precisava. Tipo, até tem umas coisas assim, tipo, o cenário dita algumas coisas, se ele te dava restrições, o que é magia faz, o que não faz, então não sei o que. Tem muita coisa que você pode fazer sem chegar na questão de rolar o dado, né? Inclusive, se você estiver jogando numa vibe mais USR, você quer evitar rolar o dado. Então você quer sempre, tipo, descrever suas coisas de um jeito que não tenha chance de falha, porque aí você não rola o dado, sabe? Mas não é isso que o cara quer dizer quando ele diz isso. Sim. Né? Quando ele diz isso, quando ele diz, a gente nem precisou jogar no dado, quer dizer, tipo, a história fluiu, a história foi maravilhosa. Geralmente é isso que o cara quer dizer. Então você pensa, tipo, por que ele não tá jogando um jogo que te empurra pra esse lado, em vez de ter que calcular todos os bônus de ataque que ele faz? O dano de toda vez que ele dá uma facada. Ou, tipo, sabe, a dificuldade que ele tem pra encantar uma armadura que ele nunca vai encantar. Sabe? Sim. Pode falar, Raul. Porque, tipo, baseado no que a gente conversou aqui, a gente vê que o D&D ele é um jogo que puxa muito pro gameismo, né? Pra essa coisa do combate estratégico. E aí, tipo, assim, eu resolvi me aventurar em mestrar D&D de pouco tempo pra cá, porque eu não mestrava antes, tá ligado? Justamente porque eu não curto muito esse estilo de jogo, né, no geral. Mas daí, tipo, eu acho que o sistema favorece esse tipo de coisa, assim, o jogador que vai lá fuçar as regras, achar o talento certo pra ganhar aquele +1 lá, né, pra contar quadradinho, ver o quanto que ele consegue se mexer. E se os caras gostam disso, é uma coisa legal pra caralho fazer isso, né? Vou dizer que eu gosto, tá? Eu sou eu acho que não tem nenhum problema, assim, e até entendendo isso, eu acho que tu consegue tirar o que o jogo te oferece melhor, né? E, tipo, só pra citar um exemplo uma das últimas vezes que eu mestrei, que no grupo que eu jogo D&D a gente reveza os mestres, né? Botei o grupo pra enfrentar um dragão negro, né? E aí, tipo, tu tira das regras do jogo coisas pra fazer esse encontro ficar interessante, tipo, a baforada do dragão negro é em linha, então bota o grupo pra enfrentar o dragão negro numa ponte, sabe? Que já é uma dificuldade estratégica que eles têm que lidar. E aí, tipo, a ponte é feita de pedra, cara, beleza, vou moldar pedra pra fazer um abrigo pra me proteger da baforada. E isso é uma coisa que o que foi legal na sessão veio das regras do D&D, de fato, né? Sim. Eu gostava muito. Eu acho que o D&D, tipo, ele tem até uma coisa que eu ia falar quando o Raul começou a descrever, né, o gameismo do D&D, mas é muito também pela origem dele, né? Ele veio do jogo esqueci o nome agora, do Wargame, né? Wargame é essa parada tática, realmente, né? Então a interpretação foi tipo um bônus, né, que surgiu e felizmente criou o RPG. Inclusive, eu tô lendo um livro que chama Elusive Shift. Ele é de um historiador. Sabe o nome dele, cara? Esqueci o nome do cara. John Patterson. Deixa eu olhar agora que eu não vou ficar bem se eu não lembrar o nome dele. Pode olhar aí. É John Patterson. Ele tem vários jogos sobre história de RPG. Né? Vários livros sobre história do RPG. E no Elusive Shift, ele tá procurando, conversando com pessoas do primórdio do RPG, né, que jogaram nas primeiras mesas, nas mesas do Arneson, antes dele conhecer o Gygax, que eles já faziam
uma coisa, um formato que eles chamam de Brownstein, que era tipo, não era bem RPG, mas era quase, né? E ele tá tentando encontrar qual é o momento em que tem a mudança, sabe? Quando deixa de ser um wargame e vira um RPG. E ele fala muito, tipo, o material que ele usa, né? São muitas cartas que o pessoal mandava para as revistas da época. E tem muita carta de gente mandando, tipo, tinha uma revista da TSR, e até um determinado momento, ela terminou e virou a Dragon e a Dungeon. Virou a Dragon, depois veio a Dungeon. E é pra ser revista antes, né? Revista de antes do Dragon. E o pessoal mandava carta falando assim: ah, cara, entrou um maluco na minha mesa e ele fica querendo falar em primeira pessoa o tempo inteiro e tal, não sei o que, é chato pra caraca. Como é que eu faço, tipo, pra dizer pra ele que ele tá jogando errado, sabe? Durante muito tempo, tinha essa disputa entre o que era interpretar um papel, sabe? Nessa época, a gente nem usava o nome RPG, sabe? O nome RPG só foi surgir no Tunes and Trolls, no livro impresso. Eles chamavam geralmente de Fantasy Roleplaying. E ficava aquela... O que é o roleplaying, sabe? Tipo, na cabeça... Tipo, a gente sabe hoje em dia porque o Gygax falou nisso antes. Felizmente, chegou a falar sobre isso antes de falecer. Que ele fala que, pra ele, o role é só o seu papel na party, sabe? Your role is being a fighter. É isso, sabe? Esse é o seu role. Você é o cara que bate. Aquele é o cara que pensa. Aquele é o cara que explode coisas, sabe? Vocês estão juntos e realizando desafios. Ele era contra essa coisa do teatral. Sim. Sabe? E a coisa mudou muito. A gente não vai sair outra gente se eu começar a falar muito disso. Mas, tipo, isso foi mudar de verdade com o Dragonlance, quando vieram o Tracelora Hickman, fizeram o Dragonlance, Ravenloft. Isso mudou o jeito como a gente pensava em aventura, o jeito como a gente pensava em RPG. Mas até ali era muito esse rolê, sabe? E isso, claro, que influencia tudo, né? Tipo, é um jogo que durante anos era feito não só reforçando a questão de, tipo, vencer desafios e tal, não sei o que. No começo mais sobre juntar tesouro acima de tudo, né? Hoje em dia, o D&D, a maior parte dos jogos de fantasia medieval, o T20 mesmo, assim, são jogos de superar desafios, né? Sim. Na época do Gygax, eles eram jogos de acumular tesouro. Que é mais o SR, né? É o famoso SR. Se tem um obstáculo na sua frente, é outra história, tipo. Mas não é uma questão, tipo, é maneiro eu vencer o troll na espada, sabe? Tipo, se eu tô jogando T20, aparece um troll, eu falo, pô, maneiro, vou encher ele de espadada. Se eu tô jogando o D&D dos anos 70 e aparece um troll, eu vou me esconder, porque eu não tenho vantagem nenhuma, eu não ganho, sabe? O combate não tem mecânicas interessantes pra engajar no combate, eu não tenho recompensa grande pra receber disso, eu ganho um pouquinho de XP pra vencer o troll, mas eu ganho muito mais pra pegar o tesouro dele. E pegar o tesouro dele, eu rolo menos dado, eu me arrisco menos a falha e eu não perco ponto de vida. Sim. Então, né? Cara, muito bom. Muito bom, mas, cara, eu tava olhando aqui, a gente realmente tá quase começando outro podcast, então já é 10:09. Vamos pra nossa rodada final, Raul, pra gente encerrar mais esse episódio. E quem sabe a gente não faz um sobre a história da RPG aí com o Thiago. Que agora eu fiquei aqui, eu tava tipo... Muito bom, muito bom. Vamos marcar um desse também. Bom, Raul, rodada final então, sabe como é que funciona? Última pergunta, indicação pra galera aí. A gente tá The Forge, né, acabou, mas de repente alguma coisa nesse contexto, pode ficar à vontade, ou se quiser fazer alguma última pergunta, falar sobre algum último assunto, é a hora. Cara, é difícil assim, porra, a gente conversou pra caralho e eu achei muito foda assim, a experiência de ouvir o Thiago aí. Eu vou aproveitar então e fazer mais uma indicação, né, que eu tinha comentado antes ali esse sistema de karma, sorte e drama, né. E aí eu lembrei de um RPG, de um outro jogo que um amigo meu criou, né? E que eu registrei ele na nossa Etérica número 1. E ele é um jogo que a gente não rolava dado, assim, que ele é baseado em algo entre karma e drama, assim, né? E que na época que ele criou esse jogo, a gente não tinha essa terminologia, assim, sabe? Foi uma coisa que ele bolou pra gente conseguir jogar em qualquer lugar, assim, tipo, comendo x-salado, jogando RPG, sabe? Então vou só aproveitar e deixar o link dessa edição da Etérica, que tá R$25 no site, tem conto da Marcela Alban. Então, é verdade. Conto iradíssimo da Marcela.
E aproveitar e deixar um link também de uma tradução do texto do Ron Edwards, do Sistema Imported, de um site chamado Dados Místicos. Eu não conhecia, confesso, mas foi o único que eu achei em português, né? A versão... Tinha um pessoal que era os Cavaleiros Insones, ou Cavaleiros das Noites Insones, que eles tinham vários artigos do Edwards. Deixa eu ver se baixa o site. Se tu achar melhor. A versão que eu conheci do texto, infelizmente, não tá mais disponível porque tava na Dragão Brasil impressa, assim, das antigas lá, né? Com tradução da Maria do Carmo Zanini. Olha aí. Era na época editora da Devir, né? Raul, da linha do Mundo das Trevas. Então é isso. Enquanto o Thiago faz aí a busca dele rápida, faz teu jabá já, aproveita e já engata. Cara, eu não tenho jabá pra fazer essa semana. Mas vou aproveitar e fazer um jabá pro financiamento coletivo do Saigyoujin RPG, da Retropunk. Tem isso pra quem tá vendo ao vivo, né? Tem mais 2 dias de financiamento e ainda não bateu a meta. Então... Corre lá, galera. RPG é muito da hora. Pô, tá legal pra caralho. A gente jogou sexta-feira, né? Começamos nossa campanha. Porra, um jogo muito, muito da hora, cara. Curtindo pra caralho. Show de bola. Então, link no chat ali. E o Thiago também mandou ali no chat. Os Cavaleiros... Como é que é? Os Cavaleiros Insones. Show de bola. Cavaleiros das Noites Insones. É muito legal. Eles têm muito conteúdo traduzido disso. Falando muita coisa sobre GNS. E eles também falam de outras coisas de teoria do RPG. Esse é um blog muito, muito bacana. Eu não conheço os caras de lá, na real. Nunca falei com nenhum deles. Mas o blog é bem legal. Então, eu já usei de referência várias vezes quando o pessoal pergunta a respeito desses assuntos, né? Deixa eu só dar um jabazinho. Me seguem lá no Twitter, @ThiagoRosaRPG, Thiago com TH. E tá rolando o financiamento coletivo da coleção Arton. Por favor, apoiem a próxima meta. Tem mais ilustrações para os artigos, para os reinos que eu escrevi. Então eu quero muito que bata essa meta logo. Então, comente. Se você já apoiou, comente com seus amigos, DRT. Temos vários add-ons a mais. Se você não tem o T20, você quer o novo, você quer o Tormentinha, que é o T20 pequenininho. O Tormentinha já é barato e ele está mais barato ainda no financiamento. Corra, pegue e vai ser sensacional. Show de bola. Eu deixei o link aí no chat, galera. Apoiem, tá? Inclusive, eu já tô anunciando aqui, quinta-feira teremos uma one shot. Eu não vou falar o que vai ter na one shot, mas vai ser T20, vai ser sobre a coleção Arton, é só isso que eu vou falar. Não vou falar quem vai jogar, quem vai narrar, mas eu só viria. Vai ser legal. Nem eu tô sabendo isso aí, cara. Vai ter um one shot. Eu não acredito que tu conseguiu guardar um segredo, Douglas. Eu consegui. Na verdade, eu deveria ter guardado até o dia 23, mas eu não me aguentei. Tá quase dia 23 já, então Entendi. Isso. Então, quinta-feira teremos uma one shot de T20 aqui, referente à coleção Arton. É tudo que eu vou falar por enquanto, por contrato, mas é isso, galera. Thiago, quiser falar mais alguma coisa, cara, um jabá, falar um pouco mais sobre teus livros, quer falar um pouquinho sobre a tua experiência com a coleção Arton aí, alguma coisa que tu escreveu, que tu queira comentar Vamos lá, aproveita que a gente tem mais uns 5 minutos aí pra encerrar. Se tu quiser também encerrar a tua participação aqui também, não tem problema, fica a teu critério aí. Eu sei que... Não, eu vou lembrar uma coisa que é bom eu falar, senão eu vou levar esporro da próxima vez, na próxima reunião de pauta. A Síria Dragão Brasil, uma revista de RPG cultural nerd do país, tem a partir de R$7, você já garante a sua, dragãobrasil.com.br, e na próxima, nessa, na Dragão Brasil desse mês, a gente tem uma classe básica nova para o Tormenta 20, então vai ser bacana. Olha aí. Então é isso, galera. Apoiem lá. Apoia.se. Como é que é? Apoia.me? Eu não me lembro mais o link agora, peraí. dragãobrasil.com.br. Ele leva. Já leva pra lá. É que eu sou das antigas. Vou deixar o link no chat aí, então. Bom, gente, é isso. Queria agradecer a presença de quem ficou no chat com a gente aí. Quem não conhecia a gente, nós somos o Movimento RPG.
Nós temos live aqui de segunda a sexta, né? Essa semana, inclusive, teremos quinta, não costumamos ter, mas em breve teremos toda quinta-feira, porque vai entrar mesa nova de Shadowrun quinzenalmente às quintas. A Paradise vai começar, a nossa mesa da Paradise tá... Cara, tô ansioso, Raul. Tô ansioso, só o que eu posso dizer. Só vou passar o calendário bem rapidinho aqui, galera. Não saiam ainda. Amanhã, a partir das 21 horas, seremos Caçadores à Vingança, ou Caçadores o Acerto de Contas, ou conforme o meu inglês, que não é nada bom, Hunter the Reckoning, sei lá. Que Reckoning, né? Que é um jogo... Tem que falar como se eu estivesse latindo. Se tu parar pra pensar, ele é um jogo meio simulacionista, né, Raul? Porque tu fica cagado o tempo todo, pelo menos eu tô. Brincadeiras à parte, a partir das 21, galera, sessão final, tá? Mas tá saindo toda terça-feira lá na Rede Vermelha de Vídeos, os episódios editados. Então, saiu, acho que domingo agora, né? Falei toda terça, mas o último saiu domingo porque a gente tava atrasado, daí eu dei uma corrida pra gente conseguir chegar. Então, domingo saiu o último episódio. Então, amanhã, ontem no caso saiu o último episódio, amanhã sai o episódio final dessa primeira história. Quarta-feira nós temos uma Descida ao Inferno, Shadow of the Demon Lord, estamos jogando. E hoje falamos sobre, eu já dei um spoiler aí, mas nas quartas-feiras nós estamos jogando Shadow of the Demon Lord, na Guilda dos Guardiões, que foi a galera que foi pro inferno, porque a guilda explodiu numa explosão nuclear, né? A nossa história contínua, basicamente, os caras... Chegou uma nave de Space Dragon, porque a nossa história aqui tem vários cenários e sistemas. Os caras explodiram uma bomba atômica lá, basicamente. A vila foi pro caramba, mas eu já dei um spoiler que na próxima campanha, próxima história, vai ser Mutante Ano Zero. Nós vamos ter uma arca lá na guilda. Então, a galera que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Mutante Ano Zero e como é que a gente vai fazer essa adaptação, já começa a acompanhar desde agora, quarta-feira, a partir das 9 da noite. Por enquanto, estamos em Shadow of the Demon Lord, tá? Tem mais alguns episódios, depois nós vamos para Mutante Ano Zero. E na quinta-feira, como eu disse, nós temos a one shot de Tormenta 20. E na sexta nós temos o Sag e o Jimbo. Acertei agora, né, Raul? Fala a verdade. Isso. Que é esse RPG muito bacana também, trazido pela Retropunk, com criaturas antropomórficas no Japão feudal. É isso, literalmente é isso, né? Eu ia falar um jogo mais de animadinho, mas baseado na nossa última sessão, que um cara teve que fazer o Senpuku. Senpuku ou Senpuku, Raul? Seppuku. Então o cara teve que fazer um desse e não é tão animadinho assim. Bem pesadinho, inclusive. Galera, todos os dias às 21 horas é isso. Valeu, falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.